Boa, rapaziada. Tudo certinho aí, senhoras e senhores? Namoro gato? Tudo bom? Bom, vamos lá então, vacilão. É o seguinte, meu chapa. Estamos aqui ainda falando de Roma, fica tranquilo, tem essa aula e mais uma até a gente começar a falar da formação do feudalismo, beleza? Mas vamos devagar, não adianta acelerar o processo não, até porque a gente vai ter tempo tranquilinho até o ano acabar. Firmeza? É nóis. Então, não esqueça, por gentileza, de pegar o seu livrinho. Já pega seu livro, por favor, e já deixa ele ali, ó, aberto na página. Qual que é a página aqui? 168, 169. Firmeza? 168, 169. A gente vai utilizar o mapa, na verdade. Beleza? E é nóis. Ó, enquanto isso, não esquece de colocar seu nome, seu sobrenome e a sua turma, vacilão. Aí nos comentários do Facebrax. Firmão? E é nós que tá. Vamos lá? Então, vamos que hoje eu vou tentar falar pouco. Capaz mesmo. Bom, se liga, meu chapa. Pau no gato. Então, bom, a gente viu então na última aula que Roma começou a expandir o seu território, certo? E aí você tá ligado, né? Expandir o território aqui, você tem um crescimento. Roma começa a conquistar outros povos vizinhos, beleza? E aí, a gente já falou que as conquistas geralmente ocorriam através de guerras. Essas guerras, elas eram, primeiro, né, tentar essas invasões, na verdade, primeiro o governo romano permitia ou oferecia uma conquista sem luta, beleza? Ele falava para os povos, ó, se você quiser ser conquistado sem luta, basta se entregar e aí você passa a pagar imposto só para o governo romano. Mas a maioria dos povos não aceitava, achava que os romanos eram muito forgados e aí chamava para a mão. Saíam na mão e aí você tá ligado que quando saía na mão o exército romano era grande, muito bem organizado, beleza? Bem armado até. Só que tem uma curiosidade: o cara, para participar do exército romano, ele que tinha que comprar suas próprias armas, sua própria armadura, seus próprios meios, né? Ao barato. Depois isso vai mudar. Depois o governo romano, quando a expansão está no auge, a gente vai ter os irmãos Gracos mudando a lei que obrigava o governo a dar armas, munição, né? Munição no sentido para quem atirava com canhão, e as roupas, a armadura. Beleza. Bom, volta aqui, que viagem. Os romanos então começam a conquistar outros povos e a gente viu que isso vai gerar uma pequena mudança, né? Roma começa a crescer o seu território e aí você vai ver então, olha lá na página 169 e aí você vai ver o auge do Império Romano, beleza? Onde Roma conquistou todo esse território laranja. Não esqueça de ver aí, ó, que se você olhar bem no meio do mar Mediterrâneo, tem um barato aí chamado Península Itálica, certo? É uma faixa de terra, desculpa, que avança sobre o mar. Por isso península. O nome de península é dado a esse avanço do mar. Na Península Itálica, que é onde nasceu Roma, Roma começa a se expandir e conquista toda essa parte laranja aí. Firmeza? É grande, irmão. Bom, Roma então vai conquistando outros povos. Esses povos eram obrigados a dar impostos, certo? Fornecer soldados quando conquistados e obedecer às leis romanas, beleza? Os povos que lutavam contra Roma, os seus soldados capturados, tornavam-se escravos, beleza? E aí você tem uma mudança enorme. Porque como Roma começa a conquistar vários povos, vai ter muita gente capturada. E essas pessoas tornavam-se escravos, como nós já conversamos aqui. E aí, meu chapa, começa a chover escravo no Império Romano. Desculpa, no território romano, beleza? Muito escravo mesmo. E aí é aquela história que a gente já conversou na outra aula. Os comerciantes, os donos de terra patrícios, ao invés de empregarem, preferiam comprar escravo, em vez de ficar pagando plebeu todo mês, toda semana, beleza? Aí o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma grande massa de desempregados, de plebeus desempregados em Roma. Isso vai ser um problema. Por quê?
nós vamos ter uma rebelião escrava liderada por Espartaco, certo? Que você tem aí na página 157, beleza? Uma pequena estatueta onde Espartaco estava sendo crucificado. Ai, não era só Cristo, não, era uma punição do governo romano aos traidores, beleza? E aos condenados era a crucificação, certo? Morrer na cruz. Cristo não foi o primeiro e nem o último. Em 73 a.C., no ano de 73 a.C., Espartaco lidera uma rebelião de escravos que não aceitavam as condições que eram tratados, mas muito plebeu miserável, que estava sem emprego, muito plebeu que estava nas cidades sem fazer nada porque tinha perdido os empregos para os escravos, ele entra na guerra de Espartaco, beleza? E aí o governo romano já começa a falar, opa, ó, preciso abrir os olhos. Tem muita gente miserável aí por causa da expansão. Então é aquela história. Roma conquistou muita gente, veio muito escravo. Esses escravos vão ser usados como mão de obra. Os plebeus que antes trabalhavam vão perder seus empregos para os escravos. E esses plebeus começam a mostrar insatisfação. Isso era um perigo para o governo romano. E aí o governo romano começa a pensar em como resolver essa insatisfação da plebe. Como que vai ser? Dando emprego? Melhorando as condições? Não. Fazendo com que as pessoas esquecessem que estavam desempregadas, passando fome e sem perspectiva de vida nenhuma. Como que eles vão fazer isso? Criando a tal da política do pão e circo, beleza? A política do pão e circo consistia no quê? O que que era? Você tinha estádios, estádio mesmo, ou parece velódromos onde ocorriam corridas. Então, nos estádios ocorriam lutas entre gladiadores e animais, entre animais, e as pessoas podiam entrar, os plebeus podiam entrar nesses estádios para assistirem essas lutas. Era de graça, pelo menos para a grande maioria. Enquanto a pessoa via aquela luta, ela esquecia dos problemas dela. E nos intervalos entre uma luta e outra, pães eram jogados para a torcida, para quem estava vendo, para a plateia, beleza? E aí você corria o risco de pegar um pão. Então olha que barato. Você ia assistir uma corrida num velódromo romano, ou você ia assistir uma briga num estádio romano, que não é esse o termo correto, mas bora lá. Então quando você entrava numa arena romana ou num velódromo, você esquecia dos seus problemas. Os plebeus então esqueciam que estavam com a vida zoada. E ainda assim, nos intervalos, você podia até sair com um pão, ou dois, ou três, beleza? Então, essa era a forma que o governo romano achou para fazer com que as pessoas esquecessem dos seus problemas. Aí eu pergunto, a política do pão e circo resolvia o problema das pessoas pobres, desempregadas, dos plebeus miseráveis? Não. Era só uma forma de enganar, de fazer com que as pessoas não percebessem que elas não tinham como ganhar vida. Beleza? Então, Roma inaugura um novo tipo de política, certo? Que, se a gente for pensando um pouquinho, sempre foi utilizada pelos governos, beleza? Ou pela maioria dos governos. Beleza. A política do pão e circo vai ser muito importante. Tem até um filme que fala bastante, mostra bastante essa política. Chama O Gladiador. É um filme meio velhinho, é um filme meio violento também. Então tem que tomar cuidado, pede pro seu responsável dar uma olhada. Mas ninguém morre, ninguém se machuca. Mas é um filme que mostra bem o tamanho que virou. Irmão, o Coliseu, a maior arena do Império Romano, abrigava até, de acordo com os registros do governo, 150 mil pessoas. Rapaz, o bagulho era grande. O bagulho é grande, porque ainda tá lá. Beleza? O Coliseu é muito louco, hein? Cabuloso. Tá lá, então quando você quiser dar uma passeada, pega o busão aí, passa as 2h40 mais ou menos, Areão, passa aqui na José Vicente de Barros. Areão, Roma, aí você desce no quarto ponto, depois que entrar na Itália, você desce na frente do Coliseu. Beleza? O Coliseu era uma arena, é a maior arena que foi feita pelo governo romano para abrigar as brigas entre os gladiadores. Tenta dar uma olhada, pelo menos em partes desse filme, O Gladiador. Beleza? Bom, é claro que essa quantidade de pessoas miseráveis vai trazer problemas, vai trazer insatisfação, certo?
As guerras elas traziam muitas terras, mas as terras não eram distribuídas pela população pobre. Então, enquanto Roma ia expandindo o seu território, quem ficava com essas terras eram aqueles que já tinham terras ou grandes patentes do exército. Então, numa tentativa de diminuir essa desigualdade, dois irmãos, Tibério Graco e Caio Graco, tentam diminuir essa desigualdade. Tibério I, no ano de 133 a.C., ele tenta fazer uma reforma agrária, quer dizer, redistribuir as terras. Ele é assassinado, beleza? Porque as pessoas começam a falar que ele estava querendo a volta da monarquia. Na verdade, eram os patrícios que não queriam perder os seus privilégios nem as suas terras, apesar de eles terem muitas terras. E depois eu vou ter quem? O Caio Graco. Caio Graco é o irmão do Tibério, que vai tentar também fazer uma reforma agrária, não vai ser sucesso, também vai ser acusado de querer voltar à monarquia. Lembrando, ele queria distribuir terras de pessoas que tinham terras demais. E ele queria, inclusive, limitar, quer dizer, as pessoas não podiam ter muita terra. Então ele queria equilibrar. Como é que pode tanta gente com tanta terra e gente sem nada, sem nem como trabalhar, beleza? E aí o Caio Graco, ele não é assassinado, beleza? Ele pede para ser assassinado. Enquanto o Tibério vai ser assassinado pelos patrícios, o Caio, ele vai pedir para um escravo dele matá-lo, firmeza? Ah, ele tinha escravo. Tinha, era uma coisa comum em Roma. Eu não estou dizendo que é certo, eu estou dizendo que era uma coisa comum em Roma, é diferente. Eu nunca vou concordar com escravidão ou violência, beleza? Beleza. Ou preconceito, qualquer tipo dele, tá bom? Inclusive preconceito com os peios, que eu sofro bastante com isso. Bom, vamos lá. Por causa da expansão, um grupo começa a ganhar muito, mas muita importância, ficar forte politicamente. Adivinha qual é? Qual grupo que vai ser muito importante nessa expansão romana? Os militares. E os generais militares em Roma vão começar a ganhar uma importância enorme, principalmente para defender os territórios, para expandir o território e também para controlar os revoltosos, beleza? Quem se revoltava, o exército romano ia lá e pau, quebrava as pernas, beleza. Muita gente, então, muitos soldados que começaram a entrar no exército, que eram plebeus, até pobres, começam a ver nesses generais um cara bom, alguém que merecia lealdade, beleza? Então os generais romanos começam a ganhar uma importância enorme na expansão e começam também a ter um apoio muito grande dos seus soldados, beleza? Tá bom. Por causa disso, então, esses generais começam a se tornar uma saída para os problemas de Roma. Então, a miséria que havia em Roma, as revoltas que aconteciam em Roma, os problemas econômicos em Roma e políticos começam a incomodar a população romana, inclusive os patrícios. E aí muita gente começa a olhar para os generais militares romanos como grandes salvadores da pátria, beleza? E aí nós vamos ter, sim, uma nova forma de política romana. Qual é essa nova forma de política? Os triunviratos, beleza? Um general romano chamado Júlio César, ele vai, junto com outros dois generais, beleza? Ele vai conseguir juntar outros dois generais, um maluco chamado Pompeu e Crasso. Então, Júlio César, Pompeu e Crasso são três generais romanos. Eles vão fazer uma aliança para governar Roma. E aí a gente vai ter o primeiro triunvirato, um governo de três generais, beleza? O Júlio César, o Pompeu e o Crasso, então, com moral, porque são do exército, ele assumem o poder em Roma no ano de 60 a.C., mais ou menos, e vão governar. Só que é aquela história, né, tiozão? Três pessoas, três generais, ambiciosos, eles começam a disputar pelo poder, beleza? Muito mesmo. Para você ter ideia, o Júlio César ele consegue eliminar os dois adversários. Pompeu e Crasso são eliminados mesmo. E Júlio César passa a governar sozinho, beleza?
Olha aí, o cara veio com 3 generais. Só que os patrícios começaram a olhar para o Júlio César e falaram: esse maluco aí tá loucão. Começam a acusar o Júlio César de querer se tornar um rei, de querer fazer voltar a monarquia. E aí, os próprios patrícios do Senado romano organizam um golpe contra Júlio César. E Júlio César é assassinado com algumas dezenas de facadas, beleza? Os próprios senadores são os responsáveis pelo assassinato do Júlio César. Matam ele, mas ninguém viu nada, ninguém foi acusado, ninguém vai ser preso, é grave, beleza? Então, os problemas em Roma, às vezes, se for políticos, se resolviam na base da facada. O cara matava o cara e acabou, beleza? Bom, com a morte de Júlio César, acabou o primeiro triunvirato, os 3 generais governando, beleza? E aí é montado um segundo triunvirato. De novo, nós vamos ter 3 generais romanos governando o território romano. A gente vai ter Otávio, Marco Antônio e Lépido. Lépido é o nome do maluco, certo? Se você quiser ver o nome do cara, página 161, lá em cima, tem o nome do segundo triunvirato. É Lépido mesmo. É um bom nome para o seu cachorro, firmeza? Depois, se ele ficar revoltado, não adianta reclamar. Bom, esses 3 também vão entrar falando: não, a gente vai resolver o problema juntos. Mas passou pouco tempo, os caras começam de novo a disputar o poder. Mano, o bagulho é tenso. Então, começa a ocorrer de novo, novamente, uma disputa pelo poder entre o Marco Antônio, o Lépido e o Otávio, beleza? No final, a gente vai ter uma disputa entre a parte do exército que apoiava o Marco Antônio e a parte do exército que apoiava o Otávio. Quem ganha essa briga é Otávio, beleza? Otávio ganha, se torna então um ditador, ele vai governar sozinho, e com o apoio do Senado, ele vai começar a ganhar cada vez mais poder. Ele vai ganhar inclusive o título de imperador e depois o título de Augustus, então alguém que comandava o exército e que era divino, beleza? O Otávio se torna então o primeiro imperador de Roma. Começa aí o Império Romano, beleza? O Império Romano, que vai durar até o ano de 453 depois de Cristo. Quando ele começa? Ele começa no ano 27 antes de Cristo, beleza? Então, dura aí quase 500 anos, bastante tempo. Começa com o Otávio Augusto, que é o primeiro imperador, firmeza? Começa então o período do Império, que a gente já falou, que é a última parte do governo romano. Aí vem a pergunta, né? Professor, mas existe alguma diferença entre o Império e a República? Existe. Ainda vai ter Senado, mas agora quem vai mandar na bagaça é o imperador. Só que o Otávio, que é o primeiro imperador, ele é muito malandro. Ele percebeu uma coisa: para ele conseguir governar, ele precisa de 3 coisas. Primeiro, o apoio dos patrícios, quer dizer, o apoio do Senado, tá bom? Segundo, ele precisa ter um exército forte, muito forte, para conseguir governar tranquilamente. Então, sem um exército, ele não conseguiria manter o exército, manter o controle político de Roma, beleza? E terceiro, ele vai precisar manter a população calma, beleza? E por isso ele vai investir, os imperadores vão investir bastante na questão da política do pão e circo, que não acabou, beleza? Assim que o império começa, nós vamos ter os imperadores preocupados em fazer uma modernização de Roma. Roma melhora bastante, beleza? Os imperadores se preocupam em tentar modernizar a economia romana. Eles fazem um monte de coisa. Roma, principalmente, a capital do império, ela vai ser muito bem cuidada. Mas ao mesmo tempo que Roma era muito bem cuidada, outras partes do governo, do império, não estavam muito bem cuidadas. Dá uma olhada aí, por favor, na página 169 de novo, e aí você vai reparar uma coisinha. A Península Itálica, a parte onde Roma nasceu, onde tem Roma, ela vai ser cuidada. Mas o resto do império, ele vai ficar um pouquinho de lado. Os imperadores se preocupam demais com Roma, a cidade romana. E o resto do império devia abastecer Roma. Firmeza?
Então, a gente vai ter um grande desenvolvimento, uma estabilidade, porque como o imperador tinha a ajuda do Senado, dos patrícios, tinha um exército forte, ele conseguiu manter todo mundo calado, firmeza? Esse período de paz romana recebe um termo, ele é chamado de Pax Romana, Pax em latim, beleza? P-A-X Romana. Esse período da Pax Romana é o período em que é o auge econômico, o auge territorial do Império Romano, beleza? Atinge o máximo. Tá todo mundo legal, Roma tá ricaça, grandona, ninguém encara Roma. Roma, se quem entra numa Roma toma pau, o exército organizadinho. Então, o auge desse período aí do Império é chamado de Pax Romana, período da paz, beleza? Tudo bem? Ótimo. A gente não pode esquecer que esse período aí do Império Romano nós vamos ter uma ligação entre as regiões. Eu vou pedir para você abrir agora lá na página 172, 172, por favor, beleza? Abre aí, página 172. E aí você vai ter um outro mapa sobre o Império Romano, essa parte amarela aí é o Império Romano, onde você observa o que era produzido no Império, beleza? As mercadorias que eram produzidas. E essas mercadorias circulavam, elas eram vendidas, passavam, tinha comerciante, o comércio corria normal. Comerciante que levava as mercadorias para um lado, para o outro, produzia de um lugar e ia vender em outro. Então havia um comércio intenso no Império Romano. Tanto é que foram feitas estradas que existem até hoje. Algumas estradas ainda foram preservadas, ainda estão preservadas porque teve essa preocupação de preservar a história. E você, quando for passear lá na Europa, você vai ver algumas estradas romanas que ainda existem. Claro que eram estradas bem menores do que a gente tem hoje, porque era para carroça. Firmeza? Bom, se você olhar aí na parte amarela, então, você percebe como o Império Romano era grande, mais uma vez, e também como ele tinha uma diversificação, era muita mercadoria sendo produzida. Beleza? Tudo bem? Havia, então, um mecanismo, desculpa, uma dinâmica comercial e econômica muito grande. Firmeza? Tudo bem? Lembrando, ainda assim havia miséria, ainda assim havia desigualdade, ainda assim havia gente que não estava concordando com o que acontecia. Muita gente, inclusive. E aí você deve se perguntar, e por que que as pessoas não se revoltavam? Não esqueça da política do pão e circo, que mantinha a população calminha. Outra coisa, a população não sabia o que estava acontecendo. A população não tinha estudos, a população ela não estava informada do que acontecia no Império Romano. Beleza? Informação sempre é importante para você entender o que está acontecendo. Desde o Império Romano, aliás, desde sempre, do Egito, desde a Mesopotâmia, mas no Império Romano, as pessoas desinformadas, os plebeus miseráveis, elas aceitavam a política do pão e circo e não falavam nada, achavam que aquilo ali estava bom, o que não estava, pelo menos a situação delas não ia mudar nunca. Firmeza? Tudo bem? Ótimo. Aí você fala, nossa, o período de Pax Romana, então Roma dominou a bagaça, dominou, durante muito tempo. Só que, tiozão, nada dura para sempre, certo? Nada não tem fim. Algumas coisas talvez não tenham fim. A minha paciência, por exemplo, nunca acaba. Pelo menos com vocês, não. A minha fome nunca acaba. A idiotice de alguns seres humanos também nunca acaba. Putz. A ruindade do meu time também nunca acaba. Mas Roma vai acabar. Mas isso são cenas de um próximo capítulo. Firmeza? Senhoras e senhores, espero ter ajudado vocês. Por enquanto, muito obrigado pela atenção e paciência. Me desculpa se eu não personado. Vai de leve na mão, guarda a Marília e mete uma máscara. Eu vi você lá, você mesmo, seu cabeça gorda, cabecinha de pote. Eu vi você ali na frente do Fantástico, na pipoca ali, sem máscara. Beleza? Além de ser um problema porque a gente está em pandemia, eu tomei um susto. Firmeza? É nós que tá. Fui. Cuidem-se.